Você sabe o que é presença de Deus? Talvez você me diga, é a proximidade, é a manifestação, é a comunhão com o Criador. Mas você sabe como atrair a presença de Deus? Se você quer atrair a presença de Deus para sua vida, vem comigo, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um vídeo sobre teologia, sobre vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre como atrair a presença de Deus. Mas antes a gente precisa saber o que é presença. Segundo Orlando Boyer, presença é a existência de uma coisa ou pessoa num lugar determinado. Presença vem do hebraico anim, que significa olhos, e panim, que significa face. Ou seja, os olhos e a face do Senhor estão sempre voltados para aqueles que buscam a sua presença. No Antigo Testamento, nós temos símbolos da presença de Deus no meio do seu povo. O primeiro é o tabernáculo, aonde Deus descia para poder falar com Moisés. Nós temos também a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Outro sim, nós temos também o anjo do Senhor, que era uma teofania, uma manifestação visível de Deus em forma de homem. E nós vemos aí vários textos aonde Deus se manifesta para poder falar ou para poder encontrar com alguém, como nós vemos no caso de Jacó, no Val de Jaboque, e em outros textos mais. Agora, a palavra que define aí presença no Novo Testamento é parousia, que transmite a ideia de chegada, de volta de Cristo ou de Cristo junto com os seus discípulos. Se no Antigo Testamento nós temos símbolos da presença de Deus, no Novo Testamento não temos símbolos da presença de Deus. Por quê? Porque Cristo é a presença permanente de Deus no meio do seu povo. Mateus capítulo 28, versículo 20 vai dizer assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você que me ouve, tenha certeza de uma coisa: Deus está contigo, Deus quer estar na sua vida, Deus quer mudar a sua história, quer transformar a sua caminhada e estar contigo até o final dessa jornada, em nome de Jesus. Então vamos lá. A presença de Deus, o que ela faz? Ela revela quem nós somos. As pessoas saberão quem somos quando virem a presença de Deus em nós. Lembra de Pedro? Pedro acompanha o julgamento de Jesus. Jesus é levado para casa do sumo sacerdote. Quando ele entra lá, a história diz que uma criada vem até Pedro e começa a questionar Pedro e dizer para Pedro assim: você é um dos tais. Depois, mais para frente, lá em Mateus capítulo 26, versículo 73, ela diz para ele assim: ó, o seu jeito de falar te denuncia. A pergunta aqui é essa: quem é você? Será que você pode também revelar a presença de Deus aonde você passar? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer assim: você é um dos tais? Veja bem, saberão, guarde isso aí, saberão quem somos quando virem a presença de Deus em nós. Outra coisa que a presença de Deus faz em nós aí, a presença de Deus ela traz alegria, alegria nas lutas, alegria na família, alegria na adoração. Nas lutas? Nas lutas. Por quê? Porque lembra lá daquele episódio que o povo de Israel pelejou contra os filisteus e os filisteus haviam vencido a primeira batalha ali contra os filhos de Israel? O que aconteceu? Trouxeram a Arca da Aliança para o arraial dos hebreus. E aí foi um alvoroço, ouviu-se ali um grande grito de júbilo, uma alegria contagiante no meio do povo de Israel. Aquele barulho foi tão grande que chegou até o acampamento dos filisteus. E aí os filisteus começaram a temer e disseram assim: Deus desceu no acampamento dos hebreus. Ou seja, mesmo diante das lutas, das dificuldades, Deus ainda é a nossa alegria. Deus é ainda aquele que faz com que a nossa dor possa ser transformada em alegria, porque a presença dele está no meio de nós. Na família por quê? Lembra quando Maria estava grávida e ela sai para visitar Isabel? Chegando na casa de Isabel, quando Maria cumprimenta Isabel, o que acontece? João Batista, no ventre de Isabel, começa a agitar. Vamos dizer assim, começa a entrar no mistério. E aí, quando isso acontece, a própria Isabel fala assim, ó: só de ouvir a sua saudação, a criança no meu ventre se alegrou. Por quê? Porque eu sei que na sua vida está a presença de Deus. E na adoração? Por que na adoração? Porque os discípulos estavam tristes, estavam chateados.
Já tinham 3 dias que eles estavam sem o mestre. Mas aí alguém chegou e disse assim, ó, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus trouxe alegria para os discípulos. Então a nossa alegria é essa. Não é que ele morreu na cruz do Calvário, é porque depois da cruz do Calvário ele ressuscitou e garante para nós acesso à vida eterna. Outra coisa é que a presença de Deus traz para nós. A presença de Deus traz conhecimento. Conhecer é ter experimentado algo, é ter relacionamento com alguém. Jesus tinha morrido, já estava completando 3 dias. E a história diz que em direção à cidade de Emaús iam 2 discípulos conversando entre si. E a história diz que de repente um viajante aproxima-se deles. E eles vão conversando com o viajante e o viajante vira para eles e fala assim, que palavras são essas que vocês trocam à medida que vocês caminham? Por que vocês estão tristes? Aí eles começam a dizer, ó, é Jesus de Nazaré, nós achávamos que ele era o Messias, só que já faz 3 dias que ele morreu e nós estamos desolados. Jesus então começa a falar com eles, explicando as Escrituras, trazendo para eles o conhecimento da presença de Deus, e eles seguem caminho. Quando eles chegam na porta da cidade de Emaús, Jesus faz que vai seguir caminho adiante. E aí os discípulos chamam ele para poder adentrar, para passar com eles a noite ali. Jesus vai com eles na casa. Como o costume era do visitante orar para abençoar o alimento, quando Jesus levanta o pão para orar, Jesus, naquele mesmo momento, desaparece da presença deles. Eles entendem que é Jesus e viram um para o outro e dizem assim, ó, não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras pelo caminho, ou seja, a presença de Deus, ela traz conhecimento. Já que você entendeu que ela revela quem somos, que ela traz alegria, que ela traz conhecimento, como então atrair a presença de Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, atraímos a presença de Deus quando o adoramos incondicionalmente. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas estão presos, acorrentados, aguardando a sentença de morte no dia seguinte. Só que o que aconteceu? Eu imagino Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo, e eles dizendo assim, vamos louvar? E eles começaram a louvar, começaram a adorar, começaram a cantar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. O que aconteceu? A presença de Deus veio ali naquele cárcere, sacudiu as cadeias, sacudiu as paredes, abriu as portas e deu vitória para Paulo e Silas naquela ocasião. Observe que eles não estavam em um templo luxuoso, eles não estavam no conforto da sua casa, eles estavam no momento mais difícil de suas vidas. Foram açoitados, estavam presos e aguardando a sentença de morte. Ainda assim, confiaram em Deus, louvaram, adoraram a Deus incondicionalmente e Deus manifestou da sua presença na vida de Paulo e Silas. Como atraímos a presença de Deus? Em segundo lugar, quando não dependemos de nós mesmos. Lembra de Golias? A história diz que Golias afrontou o exército de Israel durante 40 dias. Ele chegava, alguns estudiosos dizem que o arraial dos hebreus e dos filisteus ficava a cerca de 3 quilômetros de distância. Golias levantava a voz e quando ele gritava, quando ele falava afrontando Israel, a voz dele chegava lá no acampamento dos hebreus e os hebreus ficavam temerosos com isso. Um dia chegou lá um rapazinho, um jovem chamado Davi, e a história diz que Davi, ouvindo o filisteu falar daquela maneira, ele ficou invocado com aquilo e se prontificou a pelejar contra o filisteu. E aí o que aconteceu? Davi, ele não tinha experiência de guerra, Davi não era guerreiro, não sabia manusear armas, mas o filisteu era o quê? Era um homem, era um guerreiro completo. Além do mais, o filisteu tinha quase 3 metros de altura. E quando ele vai para pelejar contra o filisteu, o que ele leva? Ele leva 5 pedreiros e uma funda. Davi vira para Golias e fala assim, ó, você vem contra mim com escudo, espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. Ou seja, a presença de Deus foi com Davi, de maneira que, mesmo Davi sendo ali, digamos, aparentemente impossibilitado de derrotar um homem de quase 3 metros de altura, o que aconteceu? Deus deu vitória para Davi. Por quê? Porque Davi dependeu de Deus naquela ocasião. Em vez de nós dependermos de nós mesmos, da nossa força, dos nossos amigos, da nossa riqueza, vamos depender de Deus. E vamos, com isso, atrair a presença dele para nós, em nome de Jesus. A terceira maneira de atrairmos a presença de Deus, quando oferecemos
o nosso melhor. Lembra de Abraão e Isaac? Abraão esperou 25 anos para poder a promessa se cumprir. 25 anos esperando para carregar o filho no colo. E aí o que aconteceu? Deus cumpre a promessa. O menino cresce. A história diz que ele já é agora um jovem rapaz, já tem entendimento de tudo. Abraão viveu toda aquela alegria que um pai vive ao lado do filho. Mas um belo dia Deus virou para Abraão e disse assim, toma o teu filho, teu único filho, e oferece-o em holocausto. Sabe o que é holocausto? Holocausto é oferta totalmente queimada a Deus. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim, pega o teu filho, teu único filho, mata, põe fogo e oferece para mim, aí eu sei que você me adora. O que Abraão fez? Abraão pegou a lenha, pegou Isaac, pegou os 2 servos, pegou o jumento e foi em direção a Moriá. Chegou em Moriá, ele não pensou 2 vezes, amarrou Isaac, deitou Isaac sobre o altar, levantou o cutelo para desferir o golpe fatal. Só que naquele momento, o que aconteceu? O anjo interveio e disse para Abraão assim, não faças tal, porque agora sei que você teme a Deus. Deus preparou o cordeiro. E aí o que aconteceu? Abraão, juntamente com Isaac, puderam adorar a Deus e voltar para sua casa sãos e salvos. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. Abraão ofereceu o seu melhor. E aí, como é que fica a sua vida agora? Está disposto a atrair a presença de Deus? Então, para atrair a presença de Deus, tem que fazer o quê? Tem que adorar a Deus incondicionalmente. Tem que depender de Deus e não de nós. E tem também que oferecer o melhor para Deus. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai atrair a presença de Deus para sua vida. Então, fica aqui essa recomendação, essa orientação. E eu te peço, vamos continuar nesse canal. Se inscreva aí, você que não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos, semana que vem tem mais. E eu te aguardo, porque teologia é show!